bem-vindos à primeira entrevista do Maçom News. Hoje a gente vai contar com a presença, a participação do Ian Melo, que é sênior Demolê, mora lá na cidade de Quixadá, no Ceará, e é presidente da CDL, Academia Cearense Demolê de Letras. Tudo bem, Ian? Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. A gente fica muito feliz com o convite, né? Essa oportunidade de conversar com vocês e estamos aqui à disposição. Ok. Ian, conta um pouquinho para a gente sobre tua trajetória na Ordem Demolê. Então, como é que tu se tornou Demolê, nesse percurso até se tornar presidente da CDL? Bem, esse ano, como dito, me chamo Ian, né? Eu sou Demolê aqui de Quixadá, no Ceará, uma cidade do interior. E esse ano eu completo 10 anos de ordem, né? Nesses 10 anos, eu venho prestando alguns serviços à Ordem Demolê Cearense, desde cargos de liderança regional, local, regional e estadual, enquanto Demolê ativo, e também como sênior Demolê. Em 2018, eu deixei o cargo de mestre conselheiro estadual aqui no Ceará, me tornando sênior, né? E a gente, quando vira sênior, fica meio tentando se encontrar onde atuar na Ordem Demolê, né? Como dar a nossa contribuição. E aí eu passei, ao longo desse tempo, na Corte Chevalier do nosso estado e também atualmente estou na diretoria da ADACA, Associação Demolê Aluno do Ceará. Concomitante com isso, eu fui colocado na missão, o gabinete estadual da época me convidou para assumir o projeto, para chefiar o projeto Faça Parte dessa História, que celebrava os 30 anos de Ordem Demolê no Ceará. A Ordem Demolê no Ceará foi inaugurada, vamos dizer assim, em 1987. Então, ali a gente completava 30 anos de Ordem no Ceará e a ideia era que a gente celebrasse essa passagem com um livro, contando a história da Ordem Demolê no Ceará. E aí me foi incumbida essa missão, claro, uma missão desafiadora, né, que eu primeiro relutei em aceitar, mas refleti, vi a possibilidade, porque eu gosto muito dessa parte histórica, de contar histórias e de celebrar essa história da nossa instituição, embora não seja a minha área de formação na vida profissional, eu sou professor, mas eu sou professor de matemática, da área de exatas, mas eu gosto da parte histórica e aceitei esse convite e comecei ali no finalzinho de 2018 para 2019 a investigar, a coletar dados, a buscar fontes históricas, escritas e orais para recontar essa história. Nesse mesmo período, durante a pandemia, a gente já estava em confinamento nas nossas casas. O Grande Conselho Estadual do Ceará, né, instigado por alguns membros da nossa ordem, se aproximou, assim, retomou a ideia de reavivar a Academia Cearense Demolê de Letras, que foi fundada em 2009. Então, a academia já tem mais de 10 anos de fundação, mas ela passou a maior parte desse período inativa. Ela foi fundada em 2009, funcionou durante um período, aí ficou na inatividade, retomou suas atividades ali por volta de 2013, mas não durou muito e permaneceu todo esse período fechado. Tanto é que, desde que eu iniciei em 2012, eu não tinha ouvido falar da Academia Cearense Demolê de Letras, né? E qual era o intuito do Grande Conselho, agora em 2021, nessa retomada? A gente fez uma análise e percebeu que a Ordem Demolê do Ceará, em várias instâncias, estava muito bem estruturada. Por exemplo, na parte de administração, na parte ritualística, na parte de formação dos jovens e das lideranças do nosso Estado. Então, assim, em vários aspectos, a gente estava com um desempenho de alto nível, né? A lacuna que a gente percebeu foi de um espaço na Ordem Demolê Cearense que atendesse essa questão cultural, essa questão literária, essa questão do envolvimento e da formação dos jovens, de modo geral, para a cultura, a arte, a literatura. E a gente percebeu que esse espaço existia na Ordem Demolê Cearense, mas ele que não estava sendo explorado, que era justamente a academia. Embora todos os gabinetes estaduais, até então, tivessem projetos voltados para isso, voltados para a criatividade, para manifestação artística e para o engajamento cultural, a gente não tinha um espaço voltado única e exclusivamente para isso. Então, pensando nisso, a gente quis resgatar essa iniciativa de reavivar a academia, né, e de colocar funcionando esse processo. Só que, eu estou falando isso, eu não estava envolvido nesse processo, né? Isso foi uma decisão do Grande Conselho, porque nesse momento eu estava totalmente voltado para a escrita do livro, inclusive o livro da Ordem Demolê Cearense, né?
está prestes a sair esse ano, em novembro, no nosso congresso. A gente está trabalhando para que dê tudo certo do lançamento desse livro, que vai sair, inclusive, pela academia. Mas, então, enquanto os membros da academia, junto com alguns imortais, decidiam essa reativação, eles me convidaram, fui convidado para participar da academia, não apenas como membro nesse primeiro momento, mas como presidente. Então, eu cheguei na presidência da academia realmente através de um convite. Eu nunca tinha ouvido falar e não era imortal da academia até então. Eu fui convidado para fazer parte porque eles entenderam que, como eu estava desenvolvendo esse trabalho da escrita da história da Ordem Molay, naquele momento, né, ou seja, engajado com a história e com a escrita dessa história no âmbito da Ordem Molay, eu seria, vamos dizer assim, a pessoa simbólica para puxar essa missão. E eu me senti muito, claro, lisonjeado pelo convite, muito animado, porque também sentia falta desse espaço voltado para a leitura, para a escrita e para o desenvolvimento literário dos membros, né? Então, eu, juntamente com um grupo de membros, nós éramos 5 no ano passado, que eu vou citá-los nominalmente aqui, né? Eu, nosso irmão Felipe Bandeira, que é atualmente o nosso secretário de relações da academia, todo aquele visual que se vê lá no nosso Instagram é graças ao Felipe Bandeira, o nosso irmão Renato Moraes, e os 2 que já eram imortais da academia, Vitor e Vinícius Policarpo. Então, nós 5 fomos o grupo responsáveis pela reativação da academia em 2021, né? Resgatando os membros antigos da academia e pensando em formas de atrair novos membros para esse espaço. Então, a minha trajetória na ordem, mais ou menos essa, que me fez chegar à academia, e eu estou como presidente, mas minha gestão já está prestes a encerrar, eu entrego o cargo em novembro, né, para que a gente tenha também uma rotatividade de irmãos assumindo a chefia, a liderança da academia e conduzindo o trabalho. Muito embora a gente continue imortal, né, como o nome sugere, os membros da academia imortais, assim como os membros da Academia Brasileira de Letras e a Academia Cearense de Letras. A nossa Academia Demolay de Letras, ela também é formada por imortais que vão estar sempre relacionados a esse trabalho e dando sua contribuição. Então, foi assim que cheguei a presidente da CDL, muito numa perspectiva ousada de vamos lá, vamos fazer, eu não sei como funciona, eu não sei exatamente como vai ser, mas a gente junto consegue dar conta dessas demandas, dessas ideias, e vem dando certo nesse último ano. Não sei se respondi a sua pergunta, fora demais. Não, foi ótimo. Muito interessante, Ian. Também a questão do livro, que é resgatar, mas também preservar a memória da Ordem de Molay no estado do Ceará. Então, está de parabéns por ter aceitado esse desafio. E também de reativação, né, da Academia de Letras. A gente tem a Academia Nacional de Letras em geral, né, a gente tem grandes nomes lá, inclusive a Fernanda Montenegro entrou recentemente, o Gilberto Gil também, a gente teve o Ariano Suassuna, que é daqui do Nordeste. Então, é muito interessante que jovens demolês, eles possam também promover a cultura, divulgar a literatura, eu acho isso muito importante. Quais são as atividades, Ian, principais que vocês desenvolvem na academia? Eu vi que vocês têm um podcast, eu vi que vocês fazem sorteios também. Fala um pouquinho das atividades para a gente. Pronto, perfeito. E aí é interessante a gente falar de perspectiva, né? Quando a gente sentou para ter um projeto, eu fui convidado, eu nunca gosto de entrar numa coisa assim, parcialmente. Eu gosto de entrar de cabeça e realmente colocar energia naquilo e entender. Eu digo, tá, a gente está tentando remontar essa academia, mas o que é essa academia? A que ela se propõe, né? E aí, como eu venho falando para vocês, embora o nosso nome seja a CDL, Academia Cearense de Molay de Letras, né? Ou seja, ter essa pegada mais voltada para a literatura, para a escrita, né? A gente pensou desde a reativação de ampliar esse conceito, e de que a gente poderia alcançar muito mais membros e ter uma atividade muito mais efetiva se a gente ampliasse essa atuação e voltasse para a cultura também, de modo geral, para as artes, né, sejam elas visuais, escritas, enfim, para esse tipo maior de manifestação. De criar realmente um espaço em que o Demolay se sinta acolhido, se sinta representado e sinta prazer de fazer parte. Então, nessa perspectiva, a gente tem tentado alargar um pouco desse conceito das letras. Embora a gente leve o nome das letras, né, a gente está tentando ampliar isso. E aí, a maneira que a gente achou disso, primeiro delas foi criar uma página no Instagram, para ter um contato mais próximo com os nossos membros. Então, aproveito e convido todos vocês a seguirem a gente no @Academia Demolay,
Vocês vão achar a gente lá com todas as nossas atividades. Essa página, ela, além de ter um contato mais direto com os nossos irmãos e membros do Brasil inteiro que têm um interesse no nosso conteúdo, ela é também uma maneira de divulgar, difundir a cultura, por exemplo, geek, a cultura nerd, falar de livros, de séries, de autores, de escritores. A gente faz publicações periódicas nessa página, né, divulgando os aspectos culturais. Mas a gente também tem alguns projetos em vigência, né? Como a gente gosta muito de ler, de escrever, de assistir séries, de ver filmes, que são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, a gente está tentando atender justamente essa demanda, né, de que a gente vem colocando aí. E aí, um dos nossos projetos mais antigos é o Clube de Leitura Demolei. O Clube de Leitura Demolei foi pensado em uma maneira de proporcionar a leitura aos membros e de criar esse espaço de discussão. Então, assim, para a gente não pensar no formato clássico de, vamos escolher uma obra e vamos discutir ela, a gente pensou também em dar uma contrapartida para os membros. E a gente contou com o apoio da Associação Demolei Alumni Ceará e da Associação Demolei Alumni Brasil, a ADAB, em termos de patrocínio. Então, a gente conseguiu que todos de uma obra, geralmente 2, 3, 4, a depender da obra, a gente sorteia esses exemplares para os membros do Ceará e eles têm um tempo para ler esses livros e a gente se reúne virtualmente para discuti-los. Inclusive, o nosso próximo encontro do Clube de Leitura já é semana que vem, dia 27. Estão todos convidados, os encontros são abertos. Embora os sorteios sejam restritos para os membros do Ceará, para a gente atender melhor o nosso público, mas o encontro do clube ele é aberto. A gente tem participação de membros de vários estados do Brasil inteiro para discutir. E a obra a ser discutida no próximo encontro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um clássico da minha geração, pelo menos, eu sou fã, e a gente vai indicando alguns livros e pedindo indicações também dos membros. Então, esse é o nosso projeto Clube de Leitura. A gente já teve 3 encontros muito bacanas e a gente vai ter encontros mensais até novembro, que é quando a nossa gestão finaliza, né? E mais recentemente, um projeto que a gente colocou em ação com muito esforço, assim, muita organização, foi o nosso podcast, o Pod Lei, que tem como intuito realmente dialogar sobre a Ordem Demolei e sobre outros temas, é realmente criar essa ponte entre o Demolei do Estado e todos os assuntos que ele possa discutir. A gente fez um investimento muito bacana, assim, em termos financeiros, mas também em termos de pensar e de elaborar esse projeto. Inclusive, enquanto a gente está conversando aqui, a gente tem a equipe do Pod Lei entrando ao vivo, né? Hoje discutindo com o nosso grande mestre, Pedro Pedrosa, e a ideia é falar sobre ordem, mas falar também sobre outros temas, sobre cultura de modo geral, sobre livros, séries. Então, a gente tem pensado a CDL de uma maneira super abrangente. Inclusive, a gente quer que mais membros se juntem a nós como imortais para ampliarmos essa visão. Então, a gente quer membros que falem de cinema, que falem de séries, que falem de livros de outra forma. Por exemplo, um dos nossos imortais, o irmão Felipe Bandeira, ele é muito fã de Tolkien, né, do universo de Senhor dos Anéis, de Hobbit. Eu também. Eu bacana. também, sou bastante fã. Que coisa boa. Ele gosta muito dessa área de fantasia, ele lê muito HQ, né? Eu, por outro lado, gosto mais de livros de reflexão social, livros que falam de sociedade, de cultura, de política. Então, assim, a ideia realmente é que a gente diversifique a academia e que ela se torne cada vez mais abrangente. Inclusive, uma das nossas últimas reflexões sobre o nosso próprio trabalho é que é o seguinte: os últimos concursos literários, porque, assim, para se tornar um imortal da academia, você entrar através de um concurso literário, né? A gente faz o concurso e seleciona. Os últimos concursos literários, eles todos foram na forma de escrita de texto, né? E geralmente um texto dissertativo, argumentativo. E a gente tem visto como diversificar essa forma de seleção. E quem sabe fazer um concurso literário de outras formas, que não só a escrita, porque muitas vezes o membro gosta da cultura, gosta de discutir essas questões, mas tem dificuldade na hora de escrever, né? Mas no debate desenrola bem. Então, a gente tem pensado nessas formas de ampliar o nosso alcance e estar cada vez mais próximo dos jovens, dos demolei ativos do nosso estado, porque a gente também entende isso. A academia não pode ser um local onde só os senhores demolei, só os maçons, porque a gente também tem membros maçons, fazem parte. Não pode ser um lugar para esse pessoal que não é mais ativo. A gente também tem que abranger membros ativos.
Inclusive, no nosso último concurso literário, a gente teve o ingresso de um imortal que ainda é Demolê ativo, né? Que é o único no nosso quadro inteiro, de Senhor Demolê. A gente quer ampliar essa participação do jovem, para dizer que a cultura, a literatura e as artes são assuntos de jovens, sobretudo, né? E que os nossos membros podem sim estar discutindo isso na sua rotina, no seu dia a dia, no seu capítulo. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente quer passar. Legal. Só para finalizar, Ian, para escutar o Podlay, ele está no Deezer, ele está no Spotify, onde é que o pessoal encontra? Bacana. O nosso podcast, na verdade, a gente fala podcast por costume, mas ele é um videocast. Então, o nosso videocast, né, o Podlay, é hospedado no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser encontrá-lo, basta digitar Academia Demolei no YouTube, e vai ser direcionado para o nosso canal, né? E o nosso canal tem alguns vídeos, a gente, além de montar o podcast, a gente fez uma espécie de vlog sobre a montagem, o que é que precisa para montar um podcast, o que é que precisa comprar, o que é que precisa ter, como organizar. E aí a gente faz, ele é hospedado nos estúdios da Lápis Design, que é uma empresa do nosso irmão, Felipe Bandeira, lá no Cariri, ou seja, nosso podcast tem sede fixa lá na cidade de Juazeiro do Norte, né? E aí vocês podem assistir, eu acho que já foram ao ar, se eu não me engano, uns 4 episódios, hoje eu acho que está o 5º no ar. Inclusive eu vou estar no Podlay no próximo dia 29 de julho de 2022, para quem quiser assistir, e a gente vai conversando sobre nossa trajetória, sobre as nossas experiências, aprendizagens, lições. A ideia é que não seja uma entrevista muito fechadinha, muito quadradinha, mas sim uma conversa de irmãos e que a gente vá trazendo temas diversos para a reflexão de todos. E aí vocês podem ter acesso. As principais redes sociais da academia são o Instagram, o @Academia Demolei, e o canal no YouTube, Academia Demolei. Vocês vão lá entrar. Os nossos episódios estão todos disponíveis para assistir quando quiserem. E a gente faz transmissões ao vivo, de acordo com o nosso calendário, que vocês também encontram no Instagram. Por enquanto, a gente ainda não está nas plataformas de áudio, né, de streaming, como o Spotify ou o Deezer, mas a gente está no YouTube, mas quem sabe, em breve, a gente também conversa o nosso podcast para esse formato realmente de escuta, né, apenas. Legal. Então, queria agradecer, Ian, a tua participação. Acho muito importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, promovendo a cultura, a literatura, o pensamento, a reflexão, fortalecendo a Ordem Demolê, divulgando também. Então, parabéns, vocês realmente estão fazendo um trabalho muito importante. Então, Ian, muito obrigado. A gente encerra aqui a primeira entrevista do Maçom News. Até mais. Tchau, tchau.